Oi, gente, meu nome é Bárbara Oliveira Duarte, eu sou orientanda da professora doutora Mônica de Menezes Santos e essa apresentação é resultado das pesquisas empreendidas no contexto do Plano de Trabalho Vivendo Entre Paredes, Infância, Pandemia e Literatura, que é um projeto vinculado ao projeto de pesquisa Cartografias da Infância, Leituras a Contrapelo da Literatura Infantil e Juvenil, que é um grupo do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Nessa pesquisa, eu li crítica e comparativamente 3 livros. Dentro de Casa, da Bruna Lumbambo, Minhas Histórias São Suas Histórias, O que Sentimos com o Isolamento, da Luciana Savagete, e com ilustrações da Olga Coelhar, e o livro As Crianças e a Pandemia, da Letícia de Luna Freire e Luísa de Luna Reis. Através dessas leituras, buscou-se observar como que as autoras exploram os potenciais artístico e literários das narrativas, verbais e visuais contidas nesses volumes, assim como a relação entre elas, a fim de construir obras que possam romper com os modelos convencionais da literatura infantil e, dessa forma, conseguirem ultrapassar as perspectivas meramente mercadológicas e didáticas que são tão comuns a esse gênero literário. Além disso, também buscou-se analisar a disposição dos textos, as cores usadas nas obras e as texturas que foram exploradas, assim como as formas às quais esses elementos são capazes de brincar entre si e expandir esse momento de brincadeira ao público leitor, convocando-os a explorar os detalhes das narrativas, permitindo o adentramento desse público ao universo artístico-literário livre de estereótipos. É importante ressaltar também que, por se tratar de literatura infantil, é possível que leituras superficiais sejam remetidas. No entanto, essas obras foram analisadas como objetos estéticos, ou seja, textos que servem de convite para uma leitura múltipla, reflexiva, contemplativa, de modo a auxiliar na formação cidadã desse público leitor. Dentro de Casa, a gente conhece, através da ótica infantil, a história de um menino que conta para o leitor dele que um dia a casa dele começou a se expandir, até que ficou impossível ele atravessar a sala em um dia só. Esse livro ilustrado permite várias formas de leitura, tanto do texto escrito, quanto do texto imagético, quanto dos dois juntos. Dessa forma, esse livro permite uma leitura múltipla, e cada leitor vai interpretar a obra do seu próprio jeito, o que incentiva o senso crítico do público leitor. O texto escrito é simples, e ele é apresentado em grandes letras garrafais, o que facilita muito a leitura do público mais jovem. As páginas escondem muitos detalhes, fazendo com que o leitor tenha que se debruçar sobre as páginas. Já em Minhas Histórias São Suas Histórias, o leitor é exposto a várias narrativas de crianças ao longo do mundo. As ilustrações da Olga Coelhar são a tradução imagética do texto escrito. A leitura desse livro auxilia a expansão da visão de mundo do leitor, uma vez que ele apresenta histórias muito diferentes umas das outras. Enquanto algumas crianças passaram o período inteiro da pandemia dentro de casa, conhecemos a história de crianças que tiveram inclusive que trabalhar durante o período pandêmico. Quando lemos essa narrativa, fica muito clara a importância da escola dentro da vida da criança, não apenas como uma esfera de aprendizado unidirecional, mas como um lugar que possibilita a atitude cidadã desses sujeitos. São narrativas complexas que precisam ser lidas de forma atenciosa. Em As Crianças e a Pandemia, o tom é um pouco mais didatizado, visto que muitas vezes as autoras trazem, inclusive, a importância da vacinação no período da Covid-19. Esse volume traz ilustrações das próprias crianças que contaram suas histórias. Diferente de Minhas Histórias São Suas Histórias, em As Crianças e a Pandemia, o foco não é tanto as experiências de cada um desses sujeitos ao longo do período pandêmico, mas ele se debruça principalmente sobre o período da vacinação. E muitas vezes ele serve como convite para a prática da vacinação. O livro não possibilita muitas formas de leitura, porque o texto é bem direto e didatizado. Esse projeto de pesquisa é vinculado ao PIBIC, então eu agradeço ao CNPq pela bolsa de pesquisa, assim como ao PIBIC, a minha orientadora e à Universidade Federal da Bahia.